Boa noite, é sempre bom vê-lo aí, diante da telinha. O programa de hoje vai tratar de um tema que você conhece muito bem, a dor. Quem nunca sentiu algum tipo de dor? O neurocirurgião Cláudio Fernandes Correia, membro do grupo de dor do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas, vai nos explicar os mecanismos da dor, os tipos de dores existentes, as reações do organismo e as formas de tratamento. Você vai descobrir por que a dor aguda é importante para a sobrevivência do ser humano. E ainda hoje o editor Pedro Paulo de Sena Madureira, que retornou recentemente da Feira de Frankfurt, a maior feira de livros do mundo, fala do mercado editorial do país e responde se o brasileiro está realmente lendo mais. E no último bloco, o ministro das Minas e Energia analisa a séria crise energética que o país está enfrentando. Mas o assunto agora é dor. Boa noite, doutor Cláudio Fernandes Correia. Boa noite. Cláudio, por que nós sentimos dor? Bom, a dor, ele é um sintoma, como você referiu na abertura, importante para a sobrevivência do ser humano. Porque permite ao ser humano a defesa. Foi você que me disse. Exato. Então, permite a defesa. Existe uma doença que é a analgesia congênita, quer dizer, o paciente nasce sem a possibilidade de perceber a dor. E geralmente esses pacientes não sobrevivem além da puberdade porque eles não aprendem a se defender de fenômenos agressivos. Então, encosta a mão no fogo, por exemplo, pisa num ambiente totalmente hostil, não percebendo, pode ter lesão importante, adquire infecção e pode morrer por causa dessas complicações. Então, a dor é um fenômeno importante. Agora, quando ela passa a incomodar além daquilo que foi o fenômeno de alerta, ela passa a ser considerada uma própria doença e merece ser tratada como tal. Como funciona, então, o mecanismo da dor? Existe um receptor em nível periférico em qualquer parte do organismo. Alguns setores são mais concentrados do que outros, porque, evidentemente, como a própria córnea, são estruturas que toleram pouca agressividade, então tem mais receptor. E agentes externos, físicos, mecânicos ou químicos, quando em contato com esses receptores, vão desencadear uma resposta que, levada ao cérebro, vão denunciar um fenômeno chamado dor. Agora, existe um velho ditado, Cláudio, que diz que a pior dor é a dor do momento. E esse é um ditado... É verdade? É verdade. A gente tem que respeitar isso. É igual a pergunta, existe classificação entre dores mais fortes umas do que outras, mas a dor mais significativa, mais importante, mais forte é aquela dor que o paciente está queixando naquele momento. Isso, nós que trabalhamos nessa área, isso a gente aprende a valorizar e a respeitar. E depende, é claro, da cultura, da informação, do aprendizado prévio. Isso varia com os povos e a gente sabe também respeitar esse aspecto. Será que vamos ter algum remédio para a dor que vamos sentir com as medidas recentemente adotadas pelo governo? Essa é uma possibilidade que envolve vários aspectos, né? Se você não tem esse remédio. Ainda não tem todo. Algumas pessoas apontam dores de parto e a cólica dos rins como as piores que um ser humano pode sentir. Há como medir a intensidade da dor? Existem dores importantíssimas, consideradas como média na população, como dores de grande expressão clínica, né? Que seriam, por exemplo, para alguns a dor do parto, né? Algumas mulheres referem dessa forma, outras nem tanto. Mas a cólica renal, cólica nefrética, a dor da nevralgia do trigêmeo e a dor do infarto do miocárdio. O que é o trigêmeo? Trigêmeo é o nervo que dá a sensibilidade da face. Eventualmente, por razões, na maioria das vezes, desconhecida, existe dor tipo choque, pontada ou fisgada, quer dizer, de fortíssima intensidade, é como se um fio desencapado, um fio elétrico, encostasse na face do paciente. E ele, subitamente, leva aquele susto, leva um choque, ou uma agulhada forte, e aquilo é realmente considerado de extrema intensidade. E as escalas que avaliam a dor são escalas analógicas. A gente, independentemente do grau de estudo do paciente que está sendo analisado, a gente convenciona 0, a ausência absoluta de dor, e 10, aquilo que teoricamente para esse paciente é a dor mais forte. E ele avalia na primeira consulta qual é a dor, a nota que ele dá para aquela dor,
E daí para frente, com a instituição do tratamento, nós vamos reavaliando essa dor, se vai melhorando e como vai, de acordo com o esquema terapêutico instituído. Mas existem outras escalas também analógicas e aparelhos que tentam medir algum indício do fenômeno doloroso, o quanto é. Isso leva a perguntar a você, Cláudio, quais os limites do corpo em relação à dor? Tem limite? Tem limite, é evidente que sim. O indivíduo que tem uma dor intensa pode ter um choque em que funções vitais do seu organismo pode ir à falência e pode ter risco de vida. É claro que isso pode acontecer, né, em dores de extrema intensidade, em pleno sofrimento, traumatizados, por exemplo, isso tudo pode acontecer. Agora, isso também é variável, não nessa proporção extrema que nós acabamos de falar, mas a tolerância da dor para um paciente, a mesmo padrão de dor, pode não ser tolerado por um outro paciente. Mas a dor por si só, pode levar à morte? Então, ela pode, porque ela modifica sistemas internos do próprio organismo, modificando pressão, batimento cardíaco, nível de respiração, oxigenação. Isso pode, indiretamente, em extremos, como foi colocada a questão, levar à situação até de morte. Mas por que você diz, Cláudio, que a dor aguda é importante para a sobrevivência do ser humano? Ela é o sinal de que algo não vai bem no organismo? Exato. Por exemplo, a gente sempre comenta alguns exemplos clássicos que todo mundo já ouviu falar e tem plena noção. O indivíduo passa a sentir, vamos supor, uma temperatura aumentada, uma dor do lado direito, na parte inferior do abdômen, e por esse motivo, pela dor, principalmente, ele procura um recurso médico e um exame do médico clínico, certo? No próprio pronto-socorro, determina algumas alterações ao exame físico, alterações essas que vão levar a alguns exames subsidiários, exames complementares, que mostram que tem uma apendicite se instalando. Então, ele, em decorrência do diagnóstico, vai sofrer um tratamento, debelar a dor e a causa dessa dor. O mesmo pode acontecer com o infarto do miocárdio. Está fazendo um Cooper, está andando pelo Parque Ibirapuera, passeando, vendo aquela paisagem, de repente, uma dor no peito, normalmente, às vezes irradiada ou não para o membro superior esquerdo, ele acha aquilo estranho, porque ele está acostumado e isso nunca tinha acontecido. Mas sempre é uma